O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 307. Igual a jogo, acabou? Igual a horrível quinta partida termina com a vitória da Coreia. Igual a deveríamos dizer felizmente. Igual a pelo menos não teremos mais que ver Oliver Oberyn flutuando apenas com a cabeça. A quinta partida que foi distorcida pelo rei dos humanos. Embora o país natal dos comentadores, os Estados Unidos, tenha perdido, considerando o comportamento vergonhoso demonstrado pelos classificadores de ambos os países, os comentadores disseram que era melhor que o jogo terminasse aqui. Uau, me perguntei por que ele voou de repente, mas ele pegou uma arma no céu e o jogo acabou. Gilgamesh, você escondeu o tesouro aí desde o começo? Não. Você disse que a esfera enfaixada era o tesouro primordial. Então esse desgraçado fica mentindo sempre que abre a boca. Haha, não existia último andar da Torre de Babel? E ele escondeu o tesouro primordial em tal lugar. É este, quem eles chamam de rei? E naquele breve momento, os telespectadores denunciaram Gilgamesh, que mentia sempre que abria a boca. Este foi um sentimento compartilhado pelos telespectadores da Coreia e dos Estados Unidos. Enfim, com isso, a Coreia é a campeã? Sim, é a primeira vez que vencemos na Liga dos Campeões. Ah, é bom, mas o último fósforo deixa um gosto ruim na boca. Os jogadores só ficaram com a cabeça, ok, estou preocupado que possa haver consequências na realidade para isso. Já que aconteceu no jogo, deve ficar tudo bem. Como a seleção coreana venceu na quinta partida, a Coreia conquistou o campeonato. Mas talvez porque o choque da partida final tenha sido tão grande, a atmosfera festiva não foi muito expressada. O que atraiu mais a atenção do público foram as pessoas que foram absorvidas pela Torre de Babel. Era questionável se eles retornariam normalmente ao mundo real. Enquanto isso, como você sabia a localização do tesouro primordial? A esfera enfaixada que seguia Seong Ji-han perguntou com voz calma, embora o jogo tivesse terminado. Não é estranho que as armas no céu permaneçam as mesmas mesmo que o mapa tenha ficado completamente preto? É por isso que vim verificar. É assim mesmo? E pensar que sua visão chega até aqui. Você teve alguma margem de manobra. Gilgamesh falou como se estivesse satisfeito, apesar de ter perdido o jogo. Um fio da bandagem da esfera se soltou e mudou de forma como se fosse uma mão. Então, você devolverá o tesouro primordial? Gilgamesh pediu descaradamente a adaga de volta como se a tivesse confiado. Inventário. Seong Ji-han nem mesmo respondeu e imediatamente colocou-o em seu inventário. Roho, você consegue lidar com isso? Se você levar isso para a Terra, causará um grande rebuliço. O que é essa adaga? É um item relacionado à árvore do mundo da Terra. Se revelar na Terra, a árvore do mundo que mal foi eliminada poderá se regenerar. Uma adaga relacionada à árvore do mundo. Com essas palavras, Seong Ji-han recordou o campo de treinamento vazio. Deveria ser bom invocá-lo lá, já que de qualquer maneira não é a Terra. Tudo bem, eu cuido disso. Você realmente não vai devolver para mim? Então, os avaliadores humanos que se submeteram a mim se voltarão contra você. Deixe eles. Quando você retorna à Terra, não é mais um jogo. O que você fará se os Rankers confrontarem você e morrerem? Se eles entrarem em conflito com Seong Ji-han, aqueles que morrerão serão obviamente os Rankers. Gilgamesh estava pressionando Seong Ji-han usando as vidas dos Rankers que se submeteram a ele. Você está me ameaçando com a vida das pessoas? Ameaçador? Não, é uma sugestão. Os Rankers que juram lealdade a mim. Eles serão necessários para a humanidade navegar na Liga Espacial. Seong Ji-han riu com essas palavras. A coisa mais importante para a humanidade navegar na Liga Espacial sou eu. Não os 100 ranqueadores coreano-americanos. Oh, que confiança arrogante. Além disso, não posso confiar em suas palavras. O último andar da Torre de Babel era uma mentira. O tesouro primordial também era uma mentira. Para Seong Ji-han, Gilgamesh era um tipo em quem nunca poderia confiar. Mas se ele caísse na ameaça e entregasse a adaga. Longe de cumprir sua promessa, Gilgamesh continuaria a usar a vida dos Rankers para controlar e manipular Seong Ji-han. Ele absolutamente não poderia deixar isso acontecer. Oh querido, perdi um pouco de confiança. Minha confiança em você já é inexistente. Então terei que manter minha palavra desta vez. Aguardo ansiosamente. Com essas palavras finais, a esfera enfaixada tornou-se gradualmente transparente. E quando ele desapareceu completamente. Sair. Seong Ji-han conseguiu escapar deste mapa. E então? Estou fora. Tio, você voltou. Ao retornar ao Battle.net Center, Yeon-sea correu até ele com os olhos marejados e soltou um suspiro de alívio. Obrigado, senhor. O que? Aconteceu alguma coisa? Quando Seong Ji-han perguntou com uma cara confusa, Yeon-sea apontou o dedo para trás dela. Oh, o jogador Seong Ji-han voltou. Isso é um alívio. E os outros jogadores? Bem, os jogadores que se conectaram através dos conectores ainda não conseguem sair. Yeon-sea e Sofia, que se desconectaram mais cedo. E com exceção de Seong Ji-han, que encerrou o jogo, todos os jogadores ficaram presos nos conectores. É isso que Gilgamesh quis dizer com ansiar? Ele não mente sobre essas coisas.
Sang Ji-han franziu a testa. A seleção coreana vence a Battle.net Champions League pela primeira vez. No entanto, o champanhe não estourou. Qual é o estado de saúde dos jogadores presos nos conectores Battle.net? De acordo com dados exibidos na tela externa dos conectores, eles ainda estão íntegros. Este incidente, que também atingiu a seleção do Zewa, é uma manobra do Rei dos Humanos Gilgamesh? Os jogadores que servem o Rei dos Humanos como uma constelação dizem que o jogador Seong Ji-han deve devolver o tesouro primordial para resolver esta situação. A vitória na Liga dos Campeões deste ano foi conquistada pela Coreia do Sul. Deveria ter sido um momento de celebração mútua e de alegria pela vitória inacreditável. Mas a situação real revelou-se bastante diferente. Espere, o que há com esse raio repentino do nada quando não resta muito da Liga Espacial? Pelo menos Seong Ji-han sobreviveu. Se os jogadores da seleção do Zewa ficarem presos nos conectores como este, o poder da equipe representativa humana não diminuirá tremendamente. Sim, acho que os jogadores do Zewa representaram quase 30% do poder. E o Rei da Espada também se foi. Quando Seong Ji-han foi banido, o Rei da Espada e os jogadores da seleção do Zewa deveriam preencher a lacuna. Gilgamesh é um saco até o fim. Não, sério, por que uma constelação nascida na Terra está fazendo isso? Ele está nos dizendo para entregar o tesouro primordial? Droga. Ah, essa constelação é uma idiota? Yoon Seo, que raramente usava palavras duras, falou intensamente com Gilgamesh e até xingou no final. Os rankers que servem ao Rei dos Humanos no Zewa estão se reunindo para emitir uma declaração de condenação. Eles estão dizendo para não cobiçar de forma imprudente o item do rei e devolvê-lo rapidamente. Que tipo de constelação bastardo? Ele deu como recompensa do mapa e agora está fazendo reféns com a vida das pessoas. Quando Sofia falou enquanto via as notícias do Zewa em seu telefone, Yoon Seo explodiu de raiva. Era uma ameaça de nível muito baixo para ser chamada de ato de constelação. Mas talvez porque o valor dos jogadores vinculados fosse tão grande, o efeito da ameaça foi tremendo. Ji-han, um pedido direto veio da Associação do Zewa. Dizem que o governo compensará de acordo com a classificação do tesouro primordial. Então que tal entregá-lo à constelação? Lee Ha-yeon, que correu às pressas para o Battle.net Center, transmitiu a mensagem do lado americano com uma expressão preocupada. Com 50 pessoas do topo do ranking presas nos conectores ao mesmo tempo, a Associação do Zewa entrou em estado de pânico. A posição deles era aceitar as condições estabelecidas por Gilgamesh por enquanto. Como eles sabem o grau do tesouro primordial? Por enquanto, eles dizem que fornecerão no mínimo 3 itens de grau SSS. E eles vão te dar um cheque em branco, então você pode usar quantos GP quiser. Eles adoram cheques em branco. Seong Ji-han disse isso e abriu seu inventário. Isso cresceu. A adaga, tesouro primordial, que originalmente ocupava um espaço no inventário. Mas enquanto Seong Ji-han procurava uma contramedida para esta situação, o tesouro primordial de alguma forma se transformou em uma espada longa ocupando 4 espaços no inventário. O que deveríamos fazer? Por enquanto, irei ao campo de treinamento e darei uma olhada neste item. Vamos pular a cerimônia de premiação. Sim, tio, não haverá cerimônia de premiação de qualquer maneira. É melhor ir treinar e voltar. Em comparação com o Zewa, a Coreia salvou 3 pessoas. Mas 47 membros da seleção coreana também ficaram presos nos conectores. Numa situação tão grave, não havia como realizar uma cerimônia de premiação pela conquista da Liga dos Campeões. Eu voltarei. Seong Ji-han, que foi para o campo de treinamento vazio assim, retirou o tesouro primordial de seu inventário. Definitivamente era uma pequena adaga com um brilho verde quando ele a colocou. Por que cresceu tanto? Quando ele retirou o item do inventário, a adaga havia se transformado em uma longa espada de madeira 3 vezes maior que Seong Ji-han. E a espada imbuída de luz verde, quando Sang Ji-han a tirou do inventário. Estrondo. Com a ponta da espada cravada no chão, ela começou a crescer lentamente. O tesouro primordial que parecia continuar a crescer se fosse deixado sozinho assim. Uma descrição de item apareceu na frente de Seong Ji-han. Fio de raiz de árvore mundial modificado. Nota: FFF. Um item proibido designado pelo administrador verde. Este é um fio de raiz? Não admira que a força vital fosse extraordinária. A julgar pelo poder que possuía, parecia um item que ultrapassaria facilmente o grau SSS. Talvez por ser um item proibido, a nota foi definida como FFF. E então? O alvo é um item proibido do administrador. Gostaria de relatar este item ao administrador? Se você denunciar e devolver o item, uma grande recompensa será dada pelo administrador. O sistema perguntou se ele queria reportar este item ao administrador verde. Não posso devolver para eles. A julgar pelo fato de que a mensagem do sistema apareceu dizendo que eles dariam uma grande recompensa, este item parecia muito importante para o administrador verde ou para a Aliança Mundial das Árvores. Não havia como ele entregar isso a eles. Por enquanto, tentarei analisar do meu próprio jeito. Seong Ji-han tocou a raiz da árvore do mundo que crescia rapidamente. A força vital que ele absorveu até agora e um poder desconhecido coexistiam dentro dela. Clang.
Ele tentou acertá-lo como uma arma com a espada gigante de madeira e disparar Dragon Thunder contra ele. Seong Ji-han conduziu vários testes. O poder regenerativo é excelente, condizente com a linha Word Tree. Não importa o quanto ele a cortasse e queimasse, a espada gigante de madeira continuava se regenerando. Através desses testes contínuos, ele identificou a força vital, mas há mais uma coisa. A análise do outro poder oculto nele não teve sucesso. Há quanto tempo ele treinou assim? A facção do vazio detecta o item proibido. Exige que o jogador abra o campo de treinamento vazio para confirmação. Você tornará o campo de treinamento público? Outra mensagem apareceu para Seong Ji-han. Até o vazio apareceu. A gigante espada de madeira que de alguma forma alcançou o céu do campo de treinamento. Não. Agora estava mais perto de um pilar que sustentava o céu e a terra, em vez de uma espada de madeira. Cresceu tanto e foi detectado pelo vazio? A raiz modificada da árvore do mundo estava transbordando de popularidade. Já é a hora do teste final. Seong Ji-han usou o poder de Gilgamesh na frente do pilar de madeira. Artes divinas fundamentais. Segredo de Deus da aniquilação, espírito descendente da árvore celestial. Correntes estendiam-se do corpo de Seong Ji-han em direção ao pilar. A princípio, Seong Ji-han pretendia apenas fazer com que as correntes do espírito descendente da árvore celestial tocassem o pilar de madeira. Mas... clank, clank. As correntes do espírito descendente da árvore celestial se estendiam infinitamente ao céu e ao solo. Apóstrofo reticências. Quanto vai crescer? Enrolou-se na raiz da árvore do mundo como estava. E então? Deslize. As correntes, ao contrário, puxaram Seong Ji-han. Isso o atraiu para a raiz da árvore do mundo. Como Seong Ji-han foi sugado para dentro do pilar assim. Clarão. Uma nova visão se desdobrou diante de seus olhos.